E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar uma nova divisão de treino que eu resolvi testar. E exatamente dessa forma, eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo, tipo, uma divisão exatamente nesse esquema que eu vou explicar pra vocês. Então é meio que quase que um treino completamente individualizado pra mim e também, tipo, acho que pode funcionar pra outras pessoas também. Mas é quase que algo que eu talvez tenha começado do zero, que eu não lembro de ter jamais visto alguém testar essa divisão. O que resumidamente, houve uma mudança agora, né? Que eu tava fazendo upper lower push pull legs. Durante anos eu fiz bastante upper lower, que é uma divisão bem comum. Com a upper lower também tem uma variação que o professor prefere fazer anterior e posterior. Em vez de você ter uma divisão de um dia você treinar membros superiores, outro dia você treinar membros inferiores, você treinar a parte anterior do seu corpo em um dia e depois a parte posterior do seu corpo em outro dia. Em um dia você vai treinar quadríceps e peito e no outro dia você vai treinar posterior e costas, né? Então, tipo, você vai meio que dividir assim na parte de frente do teu corpo. É tipo uma versão upper lower, é uma divisão de dois tipos de treino. Só que em vez de ser da cintura pra cima e cintura pra baixo, é tipo da metade da frente do corpo à metade do outro corpo. Só que essa divisão eu acho que causa uns problemas, principalmente porque, sei lá, eu acho meio nada a ver você treinar peito e quadríceps no mesmo dia. A não ser que for tipo full body, é uma coisa diferente. E se você for fazer 2 dias seguidos, eu acho que pode ser ruim para lombar, porque em exercícios de quadríceps você vai acabar usando a lombar, você vai acabar usando o glúteo, e no posterior também. Então você meio que acaba treinando muito, com uma frequência muito alta, né? Todo o treino você vai acabar treinando glúteo e lombar, então você não vai ter nenhum descanso para ele. Então eu quis fazer uma adaptação disso daí. Por causa que, qual foi o motivo principal, né? Porque eu percebi que durante eu fazer o stiff, RDL, que seja assim, algumas vezes eu faço com a perna mais esticada, a perna mais dobrada, eu tô sentindo bastante da parte inferior da minha dorsal. E depois conversando assim digamos, alguns especialistas nesse assunto, assim, sim, o stiff e RDL pega bastante a parte inferior da dorsal, sabe? Acaba forçando bastante. E eu percebi que, pela minha divisão atual, já que eu tava fazendo stiff em todo o treino de perna, eu tava meio que sobrecarregando minha dorsal, e até minha dorsal ficou meio dolorida, por causa que eu tinha dois treinos upper, aí depois o push pull legs, o upper lower. Então, tipo, todo o treino eu tava treinando costa praticamente, né? Por mais que seja no stiff é uma ativação menor, são só apenas 3 séries de stiff que eu faço. Mesmo assim, eu tava sentindo isso, né? Sentindo realmente a parte inferior da dorsal, até algumas vezes a parte de cima, assim, trapézio. E eu não achei que fosse tão, tipo assim, que esse exercício fosse pegar tanto assim, né? Porque não tem a movimentação da escápula. Mas eu tô sentindo, eu senti dor no músculo, tipo, eu sinto o músculo trabalhar. Então, ele tá sendo ativado. Então, meio que pra tirar essa sobrecarregação, assim, que eu tava tendo na dorsal, nos músculos das costas, eu senti que eu tinha que fazer alguma alteração. Então, eu fiz uma divisão que seria, que eu já tinha mudado de upper lower para upper lower push pull legs, que seria eu treino superior um dia, inferior no outro, depois eu tenho dois treinos de superior que eu divido entre empurrar, movimentos de empurrar e movimentos de puxar, e depois no último dia eu repito o treino de inferiores completo. Agora eu tô fazendo um upper lower. Aí no caso vai ser tipo upper lower. Vai ser push. Putz, como que eu defino isso aqui? Não tem nome, porque, sabe, eu tô tentando definir isso aqui com um nome que já existe, mas não é. Tipo assim, seria no caso lower, upper, lower. Aí aqui é um dia de push. Seria de você movimento de empurrar. Esse daqui é tipo um dia de pull. Porém, ele tem exercícios para posterior. Que tecnicamente, puxada, você tá puxando o peso do chão quando fazer stiff. Então, é tipo. Então, acho que podemos falar que ainda é um upper lower push pull legs. Porém, o treino de pull agora conta com exercícios para posterior de coxa. Então, tipo, é praticamente um treino só para a parte de trás das costas. E eu fiz uma divisão aqui e um treino de costas eu só faço remada e outro treino de costas eu tenho as puxadas e uma remadinha baixa assim, porque meu foco agora, pelo meu jeito que minha dorsal tá observando ela, realmente o que eu tenho que focar mais é na parte inferior dela, porque a parte superior assim tá boa, assim, tipo, em comparação com outros grupos musculares, está acima da média. Então, o meu foco agora principal é usar remadas para melhorar a parte inferior da dorsal, assim como o stiff. Então, o primeiro treino, perna completa, aquele treino padrão. Eu voltei a fazer agachamento livre agora. Eu faço um treino de perna um pouco mais focado em quadríceps e glúteo, que agora o stiff, eu botei o stiff no segundo treino de perna, e no treino de sábado. Então vai ser o posterior vai ser trabalhado tecnicamente 3 vezes na semana. Vai ter um leve estímulo nessa parte aqui e por mim até tudo bem, por causa que o posterior é um ponto fraco em mim. Esse treino aqui
é focado para eu dar mais atenção e na parte inferior da dorsal, a lombar, glúteo e posterior. É para meio que dar um aumento de frequência assim nesses grupos musculares assim, dar uma atenção maior. Pelo menos é a minha tentativa, né? Então, primeiro treino de perna focado, que na segunda-feira que eu faço, focado mais em quadríceps e glúteo, agachamento frontal, búlgaro. Aí eu alterno entre exercícios para posterior e exercícios para outros exercícios para quadríceps. Aí eu faço a abdutora no final para glúteo e panturrilha. E eu não estou fazendo stiff agora na segunda, porque na terça-feira eu vou estar fazendo puxadas, eu vou estar fazendo remadas, eu vou estar trabalhando as costas. Então eu não quero que tenha nenhum desgaste, né? Porque isso daí é o que eu já estava fazendo. Que nem eu falei, eu sinto a minha dorsal trabalhar durante stiff, RDL. Então, para ter um descanso melhor para essa região do meu corpo, segunda-feira não uso stiff, não ponho stiff, mas ainda dou um leve estímulo de posterior de coxa com exercícios monoarticulares. Aí na terça-feira eu ponho um treino superior quase completo. Tá faltando algumas variações de remada, mas tá quase completo. Tipo assim, tem 3 exercícios de peito, 3 para costas, mais 2 puxadas, apenas um pouquinho de remada no final, porque as remadas eu deixo pro treino de sábado. Crucifixo inverso, um exercício para bíceps, um para tríceps, um para ombro, e é isso. Quarta-feira é o dia de cardio. Aí na noite que eu não faço cardio, eu também faço um pouco de panturrilha e abdominal. Quinta-feira é o treino de perna, mas com um foco maior em glúteo e posterior. Então começa, não tem agachamento livre, vai ter búlgaro stiff, agachamento hack no lugar do agachamento livre, mas como terceiro exercício, porque a prioridade aqui é o búlgaro e o stiff. Depois os outros exercícios assim, padrão assim de para perna. Sexta-feira é meu treino de push completo, que peito é um ponto fraco em mim, então tipo assim, eu gosto de ter um dia realmente mais especializado nessa área. Os exercícios mais sérios são os exercícios de peito, ombro e tríceps é só um leve estímulo assim no final. Aí vem o treino de sábado, que é o meu treino de costas e posterior, né? Meu treino de posterior do corpo completo, no caso, né? Aí eu faço stiff, e que vai trabalhar o posterior de coxa. O posterior de coxa já foi trabalhado na quinta e na segunda, mas tem um intervalo de descanso e o volume não está sendo tão alto assim. Eu estou deixando o volume do posterior a cada dia mais baixo exatamente por causa disso, porque vai acabar aumentando por causa que agora eu vou ter uma frequência de 3 vezes na semana. Aí eu faço 2 semanas. Eu não faço puxadas, porque eu andei lendo um pouco a respeito disso. E quando você faz puxada, você tem um pouco de ativação do peitoral. Eu sei que pode não parecer, mas já foi mostrado. Meu professor da faculdade, Dilma Guedes, já me mostrou isso com artigos, sabe? Você acaba trabalhando um pouco, tem um certo estímulo no peito. E já que meu peito foi trabalhado aqui, eu não quero atrapalhar na recuperação dele. Então, para recuperar meu peito bem, eu resolvi fazer esse dia de costas só remada, porque na remada você não tem ativação do peito. Enquanto que na puxada, qualquer tipo de versão de puxada vai ter um pouco de ativação do peito. E é até engraçado porque eu já sei, quando eu tava com o peito dolorido, eu senti algumas vezes durante a puxada. Eu pensava, deve ser coisa da minha cabeça. Porque puxada é um exercício só pras costas. Mas na verdade tem um certo tipo de ativação. Por isso que o upper lower é tão bom, né? Tipo, divisão de treino superior completa é tão bom. Porque quando você tá trabalhando, você tá fazendo exercícios pra peito e você faz puxada, você tá fazendo um pouco pra peito e um pouco pra costa. Então, tipo, treino upper, tipo, eu acho que é um dia de treino muito bom porque acaba sendo completo, porque esses exercícios trabalham. Tipo, todos eles se conectam, né? No caso da remada, não vai ter essa ativação. Então, meu peito vai estar descansando aqui. Aí eu faço o stiff para dar uma tensão maior na parte inferior das costas. Aí faço 2 variações de remada, uma com a pegada aberta, uma com a fechada. Um pouco mais de estímulo ao posterior de coxa. 2 exercícios para bíceps, um para antebraço. E depois abdominal para finalizar. Que abdominal eu só faço normalmente quarta e sábado, assim, só para dar um leve estímulo. Mas essa aqui é mais ou menos a minha nova divisão. Eu pretendo manter ela por bastante tempo. Talvez só quando eu for fazer meu cutting definitivo, né? Minha preparação para competir, que talvez eu faça algumas alterações, mas as alterações provavelmente vão ser apenas diminuir um pouco o volume de alguns grupos musculares, porque o foco vai ser mais apenas em manter massa muscular. Então, exercícios eu não queria retirar nenhum. Eu queria apenas reduzir as séries de alguns exercícios que eu sinta que não são tão necessários, né? Para fazer um número de séries maior. Tipo, alguns exercícios que eu estou fazendo 3 séries aqui, eu posso abaixar para 2 séries tipo, mais para frente. Mas por enquanto eu agora tô. Eu acho que não dá para chamar mais de bulking o período que eu tô. Eu apenas quero manter meu peso mais ou menos atual, assim, manter esse peso para quando eu for começar a dieta de verdade. Esse treino aqui já dei uma motivada boa, tô conseguindo progredir bem nele, tô gostando bastante. E bem, é meio que para vocês verem e por mais que eu já tenha treinado, eu já tô treinando já há 10 anos, sempre tem novas coisas pra gente aprender. Por mais que a gente treine por vários e vários anos, sempre tem alguns detalhes, sempre tem coisas novas que você pode testar e aprender pra ter melhores resultados no futuro.